Eu sou Ana Maria, fico contigo até às 13 horas, trazendo muita informação e lembrando que você também pode participar, interagir aqui do nosso programa através do WhatsApp da Rádio Cruzeiro, 99213-1006. Repetindo, 99213-1006. Eu já dou aqui as boas-vindas. Boa tarde, a nossa querida diretora de comunicação do Sindismut, Marcela Moura, nosso assessor de comunicação, Guilherme, que já está aqui com a gente, e nossa presidenta, Ariane Cavalcante, está aqui para a gente falar esse papo importantíssimo hoje. Hoje o programa Voz do Servidor chega para falar de um tema central para o funcionamento da nossa cidade. Vamos falar sobre valorização do serviço público passa pelo reajuste salarial. Vamos falar sobre valorização dos servidores e servidoras públicas aqui do nosso município. E quando a gente fala em valorização, a gente fala sim de reajuste salarial, mas fala também de qualidade de vida, de respeito e de reconhecimento a quem faz o município funcionar todos os dias. Estamos em mais um mês aí do ano, ou melhor, no primeiro mês do ano, iniciando os anos, com dados que mostram, inclusive, o aumento de arrecadação aqui do nosso município. Inclusive, uma ótima fonte de informação está sendo aí o Instagram do Sindismut. Se você quer ficar bem informado por dentro de tudo isso, vai lá no Instagram do Sindismut que você vai acompanhar muitas informações importantes. A gente está falando sobre crescimentos muito bons para o município, inclusive, como o próprio FPM, trouxemos aqui no nosso último programa, que tem aí previsão de mais de 70 milhões neste ano de 2026. Estamos falando sobre o Fundeb, né, o fundo aí de participação, o fundo de participação não, ligado à educação, né, que tem previsão para receber quase 160 milhões de reais nesse ano de 2026. Lembrando que todas essas informações estão lá no Instagram do Sindismut. Então, a pergunta que fica é, se o município está recebendo mais, muito mais, por que essa valorização ainda não chegou de forma real ao servidor e à servidora pública? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, com diálogo, com responsabilidade e também com muito compromisso com quem mantém o nosso município de Tucano aí de pé. Mas antes, vamos aqui aos nossos giro de notícias. Brasil é referência na América Latina após sair do mapa da fome, diz ONU. A política de combate à fome do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem sendo apontada pela FAO-ONU como referência para os países da América Latina. Segundo a organização, o Brasil adotou um conjunto de ações integradas que fortalecem a segurança alimentar e inspiram outras nações da região. Entre as principais medidas destacadas estão o fortalecimento do Bolsa Família, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, e o apoio à agricultura familiar, aliado também à ampliação do crédito, à qualidade profissional e ao acesso às tecnologias para pequenos e médios produtores. Essas políticas foram consideradas decisivas para que o país deixasse, agora pela segunda vez, o mapa da fome. Autoridades do governo ressaltam que o Brasil é reconhecido internacionalmente por suas políticas sociais, muitas delas produzidas aí reproduzidas, na verdade, em outros países. O diferencial brasileiro, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, está na governança integrada, com a atuação de diversos ministérios, participação social e articulação entre União, estados e municípios. Esse modelo resultou em planos como o Brasil Sem Fome, que uniu proteção social, incentivo à produção e ao consumo de alimentos saudáveis, consolidando aí os avanços no combate à fome e à pobreza. E falar de alimentação saudável
eu gosto sempre de reforçar, a gente está falando principalmente, não é sobre os grandes latifúndios do nosso país, a gente está falando sobre o pequeno produtor, a gente está falando sobre MST, a gente está falando sobre agricultura familiar, que é responsável por colocar mais de 70% do alimento que chega na nossa casa, na nossa mesa, e alimento de qualidade, sem agrotóxicos, sem veneno, é a agricultura familiar. E esse fortalecimento é maravilhoso aí para todos nós. Lembrando que o Brasil, né, a gente falou aqui que saiu do mapa da fome agora pela segunda vez, né, e teve a primeira vez aí. Lembrando que a primeira vez foi no governo de Dilma Rousseff, né, em 2014, mas claro, depois de vários programas que a gente tem que, né, exaltar aqui também, que começou lá com Fernando Henrique, quando começou a lançar esses programas, mas que teve um fortalecimento muito forte, muito bom com o governo do Lula, seguiu aí com Dilma Rousseff, e depois de tantos anos, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome pela primeira vez, né, resultado, na verdade, de um conjunto de políticas públicas, como a gente já falou aqui, de distribuição de renda, fortalecimento da alimentação escolar, o apoio à agricultura familiar, ampliação dos direitos sociais, e depois disso o Brasil voltou ao mapa da fome em 2018, né? Lembrando aí que já não era mais Dilma que estava no poder, agravado aí pelo desmonte dessas políticas, pelos governos que entraram depois, pela crise econômica, pela pandemia também, e pela falta de prioridade no combate à fome e às desigualdades dos governos que tivemos aqui no nosso país. Agora o Brasil sai novamente do mapa da fome, com a retomada aí dessas políticas, o fortalecimento dessas políticas, valorização da agricultura familiar. Isso nos deixa muito felizes. A gente sabe que existe um discurso, né, que é disseminado, inclusive chega às massas, de que esses programas de distribuição de renda não funcionam. Concorda, Marcela? Tem muita gente que... tem gente que recebe o Bolsa Família e toma cachaça e não compra... Isso são algumas situações, infelizmente. O Brasil é enorme, tem muitas pessoas precisando, mas eu acredito e gosto de acreditar porque a maioria das pessoas usam realmente esse dinheiro, né? R$600 é pouco, mas serve aí para alimentar seu filho, sua filha, sua família, né? Essa criança que também chega na escola e tem essa merenda escolar, e aí vai da nossa responsabilidade de saber se a escola, se o município realmente está colocando merenda escolar de qualidade nas escolas, está fornecendo esse produto, está comprando da agricultura familiar, que esse ano também aumentou aí a porcentagem, né, Marcela? Então a gente fica feliz com isso. Marcela, boa tarde, chega boa aí. Tarde. Pode se achegar. Então é isso, Ana. A gente percebe que com essas mudanças, né, que vai haver aí na merenda escolar, né, proposta pelo governo, que são mudanças mesmo prioritárias, são mudanças que realmente veio para melhorar, né, e a gente fica feliz, né, com tudo isso. Né, principalmente nas escolas, né, que a gente percebe que há uma necessidade, né, importante em se melhorar esse alimento em que as crianças precisam estarem abastecidas, né? E são alimentos que vão limitar muito, né, essa questão de alimentos processados e alimentos também ultraprocessados, que a gente sabe que são alimentos que não é benéfico, né, principalmente para nossos estudantes, que impactam verdadeiramente na aprendizagem das crianças, né, tem um impacto muito grande no físico, na parte física das crianças, né, psíquica, e cognitiva, psíquica. Então, assim, a gente só tem na verdade, ficar feliz, né, e saber que, né, essa proposta está no caminho certo, né? E o que a gente pede é que os órgãos fiscalizadores desse sistema aí que venham fiscalizar essa merenda, né? Se realmente está atendendo às novas diretrizes, né, do FNDE. Perfeito, Marcela. A área quer participar aqui do nosso bate-papo. A gente está falando sobre esse primeiro giro de notícias, né? Sobre do PNAE, viu, gente? Esqueci esse outro. Isso mesmo, sobre o Brasil, né, ser essa referência na América Latina após sair do mapa da fome. Lembrando que o Brasil não é só referência na América Latina, não. É no mundo todo. Quando a gente fala de SUS,
O Sistema Único de Saúde é reconhecido no mundo todo como o melhor sistema público, né, já visto em todo o país. E aí a gente fala sobre esse mapa da fome e o quanto a alimentação escolar, a merenda escolar, tem o seu papel importante, né, no Brasil sair desse mapa da fome. Então, é uma discussão ampla, né, e importante, sobretudo quando a gente fala do contexto atual da alimentação e do crescimento de alimentos, né, como a Marcela falou, processados e ultraprocessados, como a merenda e a alimentação dessas crianças, né, ela está sendo oferecida dentro das famílias, né, dentro dos seios familiares. E quando a gente tem, né, famílias expostas à situação de vulnerabilidade, certamente a gente vai ter aí também a carência de alimentos e nutrientes que são tão importantes para o crescimento saudável, para a aprendizagem, para o desenvolvimento de relações socioafetivas, né, minimamente saudáveis. Então, alimenta a vida, né? Então, uma criança que se alimenta de forma correta, né, ingerindo nutrientes que o corpo precisa, certamente ela vai se desenvolver melhor, né, muito melhor do que uma criança que está exposta à situação de vulnerabilidade, de fome, de carência de alimentos e também de alimentação errada, né, porque o crescimento dos alimentos ultraprocessados, de corantes, né, de doce, de como a indústria alimentícia ela trabalha muito bem essas ferramentas de atrair a criança para a alimentação, né, incorreta e acaba atraindo a família porque a criança deseja e a família atende a esses pedidos. Então, assim, pensar, né, que a escola ela pode ser um local em que a criança tem a possibilidade de se alimentar corretamente, isso é muito importante, né? Tem estudos que apontam, por exemplo, que a aprendizagem da criança ela piora quando ela se alimenta com alimentos ultraprocessados, quando ela ingere corantes, doces, todos esses doces coloridinhos que a gente acha lindo, que as crianças amam, né? Eles fazem um mal terrível à saúde da criança. E a gente precisa mesmo pensar que bom que o governo tem investido nessa política, né, de alimentação, né, pensada também no incentivo à agricultura familiar, que incentiva os pequenos trabalhadores, mas que também pensa lá na ponta nas crianças que estão nas escolas públicas, né, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, que tem ali a oportunidade de se alimentar corretamente, né? Isso é ótimo. E sem falar daquela criança que não tem um alimento em casa, e é Exatamente. na escola que ela tem essa possibilidade de se alimentar, né? Lembrando que o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, até o ano passado era obrigatório até 30%, né, dessa alimentação escolar advindo da agricultura familiar, e agora aumentou para 45%, que aumente mais. Né? Exatamente. Que aumente mais, que nossas crianças possam comer aí mais verduras, mais saladas, e melhore até o paladar, né, dos nossos pequenos. Então, a gente vai continuando aqui, lembrando que você está ouvindo e acompanhando conosco. Um abraço para você que já está aí no YouTube assistindo a gente, você ouvindo através do rádio, através da internet. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Agora, 12h13. Continuando o nosso giro de notícias de hoje, a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, projeta crescimento do PIB de 1,8% em 2026. Então, a CNI projeta que a economia brasileira crescerá 1,8% em 2026, após avanço de 2,5% em 2025, refletindo o impacto dos juros elevados e do enfraquecimento do mercado de trabalho. A Selic deve encerrar 2026 em 12% ao ano, com a inflação estimada em 4,1%, o que mantém os juros reais altos e limita também investimento e crescimento no nosso país. A indústria de transformação deve ter aí o pior desempenho, com alta de apenas 0,5%, enquanto o setor de serviços será o principal motor da economia, crescendo 1,9%. A construção civil aparece com um destaque positivo, com avanço de 2,5%, impulsionada por mudanças no crédito imobiliário e programas habitacionais. A agropecuária deve ficar estagnada e a indústria extrativa crescerá 1,6%. No comércio exterior, as exportações devem crescer 1,6% em 2026, apesar de um cenário internacional menos favorável. O relatório aponta um ambiente de cautela, com crescimento moderado e necessidade de políticas que estimulem investimentos e reduzam os efeitos dos juros
dos juros altos aí sobre a economia. Agora, 12h15, a gente vai adentrar no nosso tema de hoje. Vamos falar sobre valorização do serviço público, né, que essa valorização passa pelo reajuste salarial. Tucano, ela é uma cidade que se constrói todos os dias com o trabalho de seus servidores e servidoras públicas. São homens, mulheres, que estão nas escolas, nas unidades de saúde, nas ruas, nos serviços administrativos e em tantos outros espaços essenciais para o funcionamento do município. Sem o servidor, sem a servidora, a cidade para. Mas a pergunta que ecoa hoje é direta e necessária. Servidor e servidora de Tucano está sendo, de fato, valorizado? Valorização não se faz apenas com discursos, homenagens ou palavras bonitas em datas comemorativas. Valorização se concretiza em condições dignas de trabalho, respeito aos direitos e, principalmente, em salário justo e reajustado. Em um cenário de aumento aí do custo de vida, onde alimentos, transporte e contas básicas pesam cada vez mais no bolso das famílias, manter salários congelados é, na prática, reduzir o poder de compra do servidor. O reajuste salarial, ele não é privilégio, não é favor e muito menos um gasto desnecessário. É um direito garantido, fruto do trabalho diário e da dedicação de quem mantém os serviços públicos funcionando. Quando o servidor, quando a servidora é desvalorizado, toda a população sente o impacto. O serviço perde a qualidade, a motivação diminui e a cidade ela deixa de avançar. Então, este debate, ele não é apenas sobre números, tá, gente? É sobre respeito, justiça social e compromisso com quem faz a máquina pública funcionar. Reajustar salário é investir no município, é fortalecer os serviços, é garantir dignidade a quem trabalha todos os dias aqui em Tucano. E para esse bate-papo, estamos aqui com as nossas diretoras sindicais, nossa presidenta Ariane Cavalcante e também nossa diretora de comunicação, Marcela Moura. Olha, eu querendo chamar de Manu. Está permitido, sem problema. Brincadeira. Agora, 12h17. Então, mulheres, para a gente começar esse bate-papo, me conta aí, né, diante do cenário atual, dessa perda de poder de compra dos servidores, quais ações concretas o Sindismut já está desenvolvendo para pressionar a gestão municipal por um reajuste salarial justo e digno? Ariane, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Ana, Marcela, Gui. Boa tarde, ouvintes da Cruzeiro FM, né? Prazer estar aqui. Primeiro, acho que a gente precisa pontuar, né? A gente tem aí hoje no Brasil uma inflação de 4,26%, né? E essa inflação por si só, que acontece mês a mês, tá bom, áudio? Ela acaba que enfraquecendo, de certo modo, o poder de compra do servidor, né? Dos servidores municipais. E aí a gente tem a atualização salarial do salário mínimo ano a ano, né? A gente teve aí um pequeno reajuste do salário mínimo, aqueles servidores que ganham até um salário mínimo, eles já devem receber no mês de janeiro, né? Essa recomposição salarial, e a gente não fala de reajuste porque ele apenas recompõe as perdas inflacionárias, né? O que é que tem acontecido, só para situar quem está nos ouvindo aqui pela Cruzeiro FM? Qual é o costume que tem se estabelecido aqui em Tucano nos últimos anos em relação aos servidores públicos? É a recomposição da inflação, né? Para os trabalhadores que ganham acima do salário mínimo, eles têm a recomposição inflacionária, né? E para os profissionais do magistério, os professores, coordenadores, diretores, professores de educação infantil,
eles recebem o valor referente ao piso do magistério, que ano a ano é reajustado, inclusive já foi pauta de programa nosso aqui, e que o prefeito acaba pagando, né, repassando esse reajuste para o trabalhador, né? E aí a gente salienta também, que é importante, né? O piso do magistério, ao menos, ele acabou, nos últimos anos, ele superou o índice inflacionário, né? Ano passado o piso foi atualizado em 6,47, se eu não me engano, salvo engano. E esse ano ele foi atualizado a partir de uma medida provisória do governo federal, do presidente Lula, para 5,4%. Né? Então, assim, costumeiramente, a administração ela tem dado repassado esse valor do piso para os profissionais do magistério. Agora, os demais profissionais que ganham acima de um salário mínimo, eles têm tido apenas a recomposição da inflação, e que não acontece no mês de janeiro, geralmente vai acontecer ali em março, né? Ou em abril, retroativo a março, ou em março, referente ao mês de março, né? A gente vem se mobilizando, a gente começou nesta semana um movimento de mobilização com os trabalhadores, convocando a assembleia, onde nós tivemos 3 assembleias extraordinárias, né? Nós tivemos assembleia com os profissionais de educação, do apoio da educação, porteiros, merendeiros, zeladores. Tivemos assembleia com o pessoal do magistério, com os profissionais do magistério, ainda na manhã de ontem. E ontem à noite nós tivemos também uma assembleia extraordinária com a Guarda Civil Municipal, né? E aí a gente trata, sobretudo, desses pontos, e você já trouxe aqui um pouco, sobre essa questão da valorização do servidor e de como o Tucano hoje dispõe de recursos, né, para valorizar o servidor. O servidor valorizado trabalha melhor. Então, acho que Tucano tem errado muito nesse ponto, que é não sentar com o servidor, não dialogar com o servidor, não negociar percentual de reajuste, né? Então, o servidor que trabalha, por exemplo, no hospital, um técnico de enfermagem que está ganhando acima do salário mínimo, ele não consegue negociar o percentual de reajuste. O professor não consegue negociar um percentual de reajuste. A gente não consegue sentar com a gestão para negociar, né, valores e possibilidades. Então, assim, o trabalhador precisa ser ouvido. E o sindicato é esse meio, essa ponte entre o servidor e a gestão, né, através de documentos oficiais, mas, sobretudo, o que a gente sente muita falta, sobretudo na gestão Maia, é exatamente a ausência dessa mesa de negociação. Né? Em todas as gestões anteriores, todos os prefeitos, eles sentavam ou designavam pessoas para sentarem para negociar. Então, se o prefeito não quer sentar com o sindicato, sentar com os trabalhadores, mas que, ao menos, né, tenha a sensibilidade de designar uma pessoa que possa fazer isso. Né? Porque a gente não está aqui, nosso lado não é o lado do prefeito, nosso lado é o lado do trabalhador. O sindicato tem lado sim, e tem que ter, né? O sindicato não pode ser gestão, né? O sindicato não pode aceitar o que a gestão coloca, né? A gente quer negociar. Então, o sindicato ele tem se mobilizado nesse sentido, né, de organizar as assembleias, de apresentar aos trabalhadores os recursos que estão entrando no município, né? Isso requer um trabalho de investigação, de acompanhar esses dados, de averiguar quanto o recurso está entrando. E a gente apresentou para os trabalhadores nas assembleias de ontem, Ana, o crescimento fundamental desses recursos, mostrando aos trabalhadores que sim, a gestão pode valorizar o trabalhador, a gestão pode reajustar esses salários para além de fazer a recomposição da inflação, que hoje é 4,26, é isso? Acho que é, né? 4,2%. Algo assim, verifiquem para mim, por favor. Então, assim, a gestão pode fazer isso. Então, a gente por exemplo, tem observado, né, o crescimento do recurso do FPM nos últimos anos, nos últimos 5 anos, o recurso tem crescido de forma muito considerável. Saiu lá de 28 milhões em 2021 e pode chegar a 70 milhões em 2026, né? 4,26. Isso, né? Pronto. Então, assim, há um crescimento considerável desses recursos que estão chegando no município de Tucano.
mas é por conta do trabalho do MAE, não, são recursos federais. Então, assim, para que o FPM aumentasse, a gente discutiu isso no último programa, né? 3 leis foram aprovadas, né? Uma lá em 2008 para engenharia. Não é recurso de emenda Não é recurso, a gente não está falando, não está falando de recurso de emenda PIX, são transferências federais que são tributos arrecadados no município, no estado, que depois são distribuídos, sim, né? Mas que há nesse intervalo aí a criação de leis que permite que os municípios da Bahia, do Brasil, recebam mais recursos no FPM para que possam investir no pagamento de salário, investir em saneamento básico, investir em saúde. Então, assim, são recursos que chegam e que precisa ser também destinado aos trabalhadores, né? E o que a gente sente muita falta, e os trabalhadores também sentem, é que sabe que a gestão não negocia, né? Que a gestão vai dar o percentual que ela quer, já está muito na cabeça dos trabalhadores, né, Jada? Que a gestão vai dar o percentual que ela quer e pronto, acabou. Então, assim, o trabalhador não está satisfeito com esse percentual que a gestão dá sem negociar, né? Então, assim, é importante negociar. É claro que nem toda negociação que a gente fez antes com as outras gestões, a gente saiu satisfeito. Mas a gente pelo menos negociava. É esse, né? Né? Isso. Mas ao menos a gente negociava, a gente sentava para negociar, né? E nesse momento a gente não tem essa possibilidade, não porque o sindicato não quer, não porque os trabalhadores não querem, mas porque a gestão se omite. A gente mandou um ofício na primeira semana de janeiro pedindo abertura de mesa. Nunca recebemos resposta. Então, assim, é importante a gente dizer que recomposição salarial, que pagar o índice de 4,26, que é o índice da inflação, isso não é recomposição salarial. Está devolvendo o que ele perdeu ao longo do ano que passou, porque os preços subiram, isso é um processo natural, todo ano, né? Isso vai acontecer, mês a mês isso vai acontecer, isso depende do consumo, depende de produtos que, por exemplo, são sazonais, determinadas épocas. Então, a inflação ela vai acontecer. Então, recompor esses valores não é valorizar o servidor. Pagar em dia não é valorizar o servidor. Pagar em dia é obrigação legal, né? Então, a gente precisa desmistificar isso, né? Desconstruir essas narrativas. A gente tem um exemplo muito claro, que foi o que aconteceu ano passado. Sobrou recurso. Exatamente. Foi necessário distribuir através aí de abono, como a gente já disse aqui muito claro, não é valorização do servidor, né? Então, tem essa nova oportunidade de abrir essa mesa de diálogo, de negociação com o Sindismute, que não é a Ariane Jade Marcelo, ela é uma entidade, uma instituição que representa os servidores do nosso município, está aqui enquanto representante, para dialogar. Olha, o recurso está aqui, o que é possível fazer, né? Isso. Já se sabe que muita coisa é possível ser feita aí, e você já deixou bem claro aí, como disse, que o município tem condição sim. Sim, e assim, Ana, a gente estava observando, né, analisando ontem em assembleia com alguns trabalhadores, né, o recurso do Fundeb em 2025, ele chegou a superar os 133 milhões de reais, né, anualmente. É muito recurso, é muito dinheiro. Tanto tem sobra de recurso que, como você diz aí, ele fez o pagamento do abono salarial, né? E aí a gente trouxe essa discussão lá para o coletivo, a gente também mostrou, né, o número de contratos que foram realizados, né, após o anúncio do abono em agosto. Então a gente teve um aumento de mais de 400 agentes de serviços que foram contratados no município de Tucano, né, após o anúncio do abono. E é importante que a gente diga aqui que a gente não é contra o trabalhador contratado, né? A nossa preocupação enquanto servidor é que, se havia necessidade desses trabalhadores, por que não fizeram o contrato no início do ano letivo? E que o contrato só começa a partir de agosto. Então, assim, não é estranho, a gente recebe esses contratos, a informação em relação a esse número de contratos que supera os 400, né, o número de 400 vai para 430, depois sobe mais um pouco, a gente recebe com bastante preocupação e com bastante estranheza, né? Isso aconteceu ano passado, né? Esse ano o recurso, ele teve um aumento, tem uma projeção, na verdade, né? Tem uma projeção de aumento de 18%, né? Um valor bastante considerável. O piso tem um aumento aí, tem um reajuste de 5,4%, mas o recurso do Fundeb ele aumenta em 18%. É importante dizer que ele deve superar aí os 150 milhões, a projeção é que seja 158 milhões de reais, né? E ele precisa destinar 70% desse valor ao pagamento de pessoal.
né? Mais uma vez dizer que ele não pode usar esse recurso para comprar farda do menino na escola, não pode comprar merenda escolar, não pode consertar o ônibus, não pode fazer nada disso. É dinheiro para pagamento de trabalhadores. Então, ele vai pagar o motorista? Sim. Vai pagar a menina que acompanha os estudantes no ônibus? Sim. Vai pagar o professor, a merendeira, o porteiro, o diretor, o coordenador? Mas ainda assim é muito dinheiro. Ainda assim, né, deve sobrar dinheiro se o reajuste salarial, né, que o prefeito conceder aos servidores for esse índice do piso do magistério, vai sobrar dinheiro, certamente vai sobrar dinheiro, né? E aí a gente fica se perguntando se vai fazer o mesmo processo de conceder abono ou se tendo agora a chance de valorizar os servidores, né? Ele vai dar um reajuste minimamente razoável. O pessoal do magistério aí faz um pedido de 10%, 10% é possível sim. E aí a gente tem também inserido nisso outra pauta que é a aprovação do plano de cargos e salário do pessoal de apoio, porque é um momento muito importante, tem recursos sim, né? A gente discute muito sobre isso, sobre a valorização desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, assim, a gente tem duas bandeiras aí levantadas, que é um reajuste de 10% para o pessoal do magistério e a aprovação do plano de cargos e carreira e remuneração do pessoal de apoio. Tem recurso, tem possibilidade, está faltando boa vontade. Eu já ia fazer essa pergunta, né? Você já respondeu que já tentaram abrir essa mesa de negociação e até o momento não obtiveram resposta. E as pautas prioritárias, então segue aí com essas duas. Reajuste de 10% para o pessoal do magistério e aprovação do plano de carreira do pessoal de apoio. São as pautas, sobretudo, dentro da educação. São essas, né? Então, assim, a gente tem outras pautas, por exemplo, o reajuste dos servidores da Guarda Civil Municipal também, né, em razão do aumento considerável que pode ter o FPM no ano 2026, a gente está falando de projeção de valores, esses valores nunca são certinhos, né? Mas, por exemplo, o ano passado a projeção do FPM era 61 milhões, chegou a 63 milhões, pode ser mais um pouquinho, pode ser menos um pouquinho, a gente entende que há uma variação ali, né? Não é uma garantia, mas que tem possibilidade de ter aumento de recursos e tem também a chance de valorizar esses trabalhadores, né? Que estão hoje, né, atuando na segurança pública, estão atuando nos festejos, né? Inclusive agora em Caldas do Jorro, nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, trabalhando quase que 24 horas, né? Um espaço de descanso extremamente precário, quando um grupo está saindo para a rua, o outro está chegando e o barulho vai acordar quem está lá descansando porque o espaço é muito pequeno, né? A ausência de cama, servidor que dorme em rede, porque não tem para todo mundo. Então, assim, são questões que a gente tem trazido, tem levantado. A alimentação, que ainda não é adequada, né? É oferecida à Guarda Municipal à noite cuscuz com ovo e calabresa, minha gente, pelo amor de Deus. Isso não é comida, a calabresa já sabe, né? Ela pode causar uma série de doenças aí, né? Não era nem para estar nesse rol de alimentação de servidores públicos, que é um alimento ultraprocessado, não é para estar na casa de ninguém. Imagine dentro de um espaço em que tem aí a convivência de diversos servidores públicos, né? Então, a gente já tem questionado isso, né? Infelizmente, a gestão ela tem sido morosa em relação a esses retornos, mas a gente tem levantado também essas pautas, né, que são importantes. Ok, e a gente também está aqui recebendo, né, a nossa vice-presidenta, a Jadiane Pimentel. Jade, já chega aí conversando com a gente. Eu gostaria que você falasse aí sobre a questão, considerando, na verdade, o aumento do custo de vida, né, e essa defasagem salarial enfrentada pelos servidores de Tucano, como a mesa diretora avalia aí essa urgência de um reajuste salarial justo, digno para a categoria dos servidores nesse momento, né? Boa tarde, Ana, aos ouvintes da Cruzeiro FM. Estive ausente esses dias, né? Já tem uns dias aí que não me faço presente. Estava de férias, né? Merecidas, por sinal. Teve até aniversário com teve até aniversário com banda, eu soube aí, ninguém me chamou. Viu? Quem sabe, né? Tá profetizando. Eu brinquei com a Ana ontem que eu invadi uma festa alheia e aí comemorei meu aniversário. E chamando a gente, né, Ana? Então, pois é, né, os amigos. Então, é sempre uma alegria estar de volta, né, nesse momento formativo, né? Digo que a voz do servidor é esse momento de formação mesmo, de prestação de serviço, né? Dizer o que o sindicato está fazendo e como
a Ari bem explanou aí. Parece-me, Ana, que a gente, como se a gente estivesse fazendo uma retrospectiva de anos anteriores, sendo que nós estamos falando de algo atual, né? Do que está acontecendo agora. Então, nos 3 anos em que eu estive como diretora administrativa, era mesmo esse mesmo discurso nosso, né? Tentativas de negociação sem sucesso, e infelizmente mais um ano em que a gente não tem uma devolutiva, né? E quando você nos questiona, né? Como é que a gente avalia essa urgência? Inicia o ano, a gente ouve, vai para um serviço, houve alteração de valores, né? Eu tenho filhos que estudam em escolas particulares, né? E você vai fazer uma matrícula, houve alteração de valores, né? Material escolar. Material escolar. Então, assim, todos os ambientes, a gente percebe que é um período, que é o mês de janeiro, em que existe esse ajuste, né, nos valores dos serviços ou dos materiais. E para isso a gente precisa ter poder de compra. Por isso que é urgente. Porque comer é urgente. Comer tá caro. Comer é caro, né? Eu estou trazendo uma realidade, por exemplo, de escola e tudo mais, que eu sei que não é a realidade da maioria, mas esses servidores que, por exemplo, recebem um salário mínimo, que têm filhos que precisam comprar material escolar, dependem disso, né? Então, é por isso que é urgente que o aumento salarial ele acontece agora, logo no início do ano, né? A gente discute muito, por exemplo, dentro da categoria do magistério, em que o nosso plano de carreira tem como mês base lá o mês de março. Foi um equívoco naquele momento, porque não é fácil também quando a gente constrói um plano de carreira, são tantas demandas, tantas coisas, e naquele momento a gente, naquela negociação, como você bem disse, a gente cede de um lado, né, para ganhar do outro, e negociação é isso, né? Mas tem sido recorrente com outras categorias também, né? Salvo engano, o pessoal da Guarda Civil, ano passado, foi receber, né, lá em maio, não foi? Tá ouvindo? Tá, agora sim, porque se você afastar... Assim. Mas eles receberam retroativo 2 vezes. Não, recebe retroativo, mas assim, a urgência do servidor que sabe que é um direito seu receber o seu salário com aumento no mês de janeiro, ele quer no mês de janeiro. Exatamente. E é um direito dele, né? Então, por isso que é urgente. Então, assim, a gente não compreende a lógica de segurar algo, de dificultar algo que é um direito do servidor, né? Eu vou reforçar, endossar as palavras de Ariane. O sindicato tem lado, sim. O nosso lado é o lado do servidor, que precisa ser valorizado todos os dias, né? E dar um aumento digno, pagar em dias, é uma obrigação da gestão municipal. Não é um favor, é uma obrigação. Então, assim, a gente está cansado disso, tudo goela abaixo, né? É preciso que a gestão compreenda que este sindicato é um sindicato que tem a sua legalidade e é o representante escolhido pelos seus servidores para representá-lo. Então, quem representa o servidor público do município de Tucano hoje é o Sindismult. Então, assim, a gente mais uma vez reforça a necessidade de que é preciso dialogar, de que é preciso negociar, né? E é uma pena, acho que todo mundo perde com isso, sabe? O gestor perde a oportunidade de exercer o poder, a democracia a qual ele foi eleito. O servidor perde quando ele deixa de ser ouvido, porque não é ouvir a pessoa da Ariane, não é ouvir a pessoa da Marcela. É ouvir o servidor mesmo, porque a gente vai falar, a gente vai questionar tudo que é relacionado ao que é direito do servidor. E que, às vezes, por exemplo, pode dizer assim, não, mas o servidor só tem direitos? Não, às vezes chega o servidor lá que está questionando, está pedindo algo que é inconstitucional, que não é legal, e a gente diz, por esse caminho nós não vamos, porque isso não é correto, isso não é legal, não se sustenta, a gente não tem respaldo para isso, né?
E nós temos um assessor jurídico que é muito cauteloso, né? Sim. Ele é muito cauteloso. E quando não é possível, ele diz, ó, não vamos. E aí a gente obedece porque a gente confia nesse profissional, né? Nessa pessoa. Então é isso, Ana. A urgência se dá por esses motivos que eu elenquei aqui. É preciso que o servidor coma. Para comer, ele precisa ter dinheiro no bolso, né? Na conta. A gente já está aí na segunda gestão, né, Maia, aqui em Tucano, não é isso? Então, desde o início, esse diálogo nunca foi aberto, Ari? Teve um momento, acho que no primeiro ano de gestão do prefeito, que eles chegaram a fazer uma reunião, né? Com uma Foi, com o comissão, Gregório. O Gregório isso, estava presente. Isso. Mas, naquele momento ali, havia proposição de valores, né, diferentes. Claro que a administração traz sempre um valor muito abaixo, o sindicato sempre traz um valor maior, né? E as reuniões não se sucederam, né? O sindicato convocou manifestação, né, para pressionar a gestão a abrir mesa, os servidores foram para a rua. E depois desse movimento, o prefeito, eu acho que se sentiu, né, não sei exatamente como ele se sentiu, não sei, acho que ele não gostou do movimento de rua. E aí ele fechou mesa de negociação e depois desse momento aí só foram vários vídeos publicados, né, criticando o sindicato, né, enfim, a partir desse momento o diálogo foi totalmente fechado, né, parece um pouco de birra, sabe, porque a gente está falando de um gestor público, ele é um prefeito do município, ele é prefeito de quem votou e de quem não votou, né, então assim, eu não posso me negar a negociar com os trabalhadores, né, porque eu não gosto do sindicato. Não é assim que as coisas funcionam. Ou não gosta da né? Ariane, Ou não gosto da Jade, Ariane, né? exatamente, não é assim. Não é Né? pessoalizar não é. a situação. O sindicato não é a Ariane, não é a Jade, o sindicato são os trabalhadores. A gente não está no sindicato para ter benefício pessoal e nem para engrandecer a nossa imagem, porque ao contrário disso, não é exatamente isso que a gente recebe, né, Jade? Então, assim, a gente está aqui porque a gente acredita na luta coletiva, a gente acredita que sim, a classe trabalhadora precisa ser representada pelo sindicato, a gente acredita que trabalhador sem sindicato, como diz o Papa, não é um trabalhador livre, e a gente acredita na liberdade do trabalhador, a liberdade de falar, de cobrar, de fiscalizar, de acompanhar, e é isso que a gente precisa aqui em Tucano, e há um silenciamento muito forte dentro de diversos setores, as pessoas elas optaram pelo silêncio, né? O silenciamento também é um lado, né? A neutralidade, ela também diz muito. Então, quando eu silencio, é porque eu tenho um lado bem claro aí, que não é o lado do trabalhador. Então, não adianta dizer que eu também sou trabalhador, eu também sou isso, eu compreendo você. E se você silencia, quando uma pauta do trabalhador, ela é negligenciada. Quando eu vejo, por exemplo, um trabalhador trabalhando na rua, um gari trabalhando sem EPI, se eu silencio, eu também estou sendo conivente. Se eu sei que o professor está na escola trabalhando sem direito à impressão para oferecer um ensino de qualidade, eu silencio, eu também sou conivente. Se eu sei que no hospital falta medicamento, eu silencio, eu também sou conivente. Então, as pessoas têm optado por isso, têm escolhido um lado. Então, mas o sindicato, é claro que tem um lado, que é o lado do trabalhador, de defender um reajuste salarial digno, de defender condições de trabalho minimamente dignas, e a gente tem atuado nesse sentido, né? É um trabalho árduo, difícil, né? Às vezes a gente avança um pouco, recua 3, né? Dá um passo para frente, cansativo, né? Mas a gente não vai desistir, né? A gente vai caminhando, segurando aqui uns nas mãos das outras, né? Uma hora eu desanimo, a já diz, bora, Ari, acorda, menina, vem cá. Mas é isso, a luta coletiva, ela não é fácil, mas a gente está disposto a enfrentar. Extremamente necessária. Exatamente. Né? E aí é outro ponto. Quando não tem diálogo, não tem conversa, a gente precisa ir para onde? A gente precisa ir para a rua, né? Precisa gritar. Né? Precisa gritar. Aí eu já lembro, ano passado, Ana, a gente teve uma experiência, porque assim, expor a atual gestão parece-nos que é um incômodo, né, para eles. Ano passado, a gente, na jornada pedagógica, quando solicitamos, né, o reajuste, como não houve a mesa de negociação, a gente fez um movimento lá na jornada pedagógica, na abertura, que é o grande show, né? Sim. Com
cantores, muitas vezes, ou algum palestrante importante de fora, né? Não que isso não seja importante, né? A gente compreende que isso é importante, mas valorização vai muito além disso, né? De shows ou de copos térmicos, vai muito além disso. Então, naquele momento, o ano passado, a gente fez isso, né? O sindicato foi decidido em assembleia, é bom que se diga, né? Todas as decisões são tomadas em assembleia. A gente, naquele momento... Volte aí um pouquinho. Naquele momento, decidiu por fazer placas para os professores levantarem durante a jornada pedagógica, né? Dizendo que os 10% eram possíveis, sim. E a gente, como a área já discorreu aqui, tanto era possível que o abono veio no final do ano para que o teto de 70% do valor da verba ela fosse atingida. Então, assim, a gente vai criando mecanismos, né, para que a nossa voz ela seja ouvida de alguma forma, né? Então, esse ano nós já tivemos a assembleia, como a Ari disse, foi ontem, e algumas estratégias elas foram pensadas, né, durante essa assembleia, uma assembleia que infelizmente não foi o que a gente esperava, um pouco esvaziada, porque hoje a gente percebe de fato que os sindicatos do Brasil e do mundo, eles vivem uma crise, né? As pessoas, elas têm um pouco perdido esse espírito de luta coletiva. É muito triste isso. Eu fico feliz. É um crescimento do individualismo muito grande, né? E é o discurso da direita, né? O discurso da direita. Minha cunhada diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Isso mesmo. E é isso que, né, a maioria dos políticos acabam se aproveitando. Então, chama um e fala, eu vou te dar tanto. Chama outro, eu vou te valorizar aqui. Chama outro, eu vou colocar você como diretor. E vai fazendo nessa barganha aí, individual. Eu fico feliz de saber de qual lado eu estou nessa história, viu, Ana? E saber que pessoas que eu admiro, que eu confio, de que lado essas pessoas estão. Que bom que nós estamos desse lado de cá, né? Mas é isso, é uma crise, né? Ontem alguns servidores traziam esse sentimento. Poxa, a gente já teve aqui a assembleia de 400, 800, 500 servidores e a gente não está tendo mais esse número, né? Mas a gente não pode perder de vista de que a gente o primeiro passo precisa ser dado e é por nós, né? E esse passo foi dado ontem, a Assembleia já fez alguns encaminhamentos. A gente já pode falar sobre isso? Já estamos nesse ponto, né? Já, eu acho que a gente já caminha para isso, né? Exatamente. Então, assim... Qual é a chamada aí? Alguns encaminhamentos foram feitos no dia de ontem, nosso pedido de 10%, né? E nós estaremos novamente na jornada pedagógica, com as nossas plaquinhas, né? Se fazendo visíveis, já que estão querendo nos invisibilizar, né? Me ajuda aí, Ari. As redes sociais, né? Houve um chamamento, né, também para que os colegas que estavam presentes, os que não estavam presentes também, que possam, né, usar suas redes sociais, porque é algo que alcança muita gente, né? Os servidores do apoio também vão estar lá, né, para cobrar também a aprovação do plano de carreira, né? Conseguiu ouvir a primeira parte? Sim, baixinho, mas... Pronto, vou repetir. Os servidores do apoio também estarão lá, foram convidados e vão participar, né? Cobrando essa aprovação do plano de carreira. Então a gente já tem um movimento que está se fortalecendo, que começou lá miudinho no ano passado com a plaquinha de 10%, que as pessoas estavam com vergonha de levantar, né? Algumas pessoas ficaram com vergonha, outras não levantaram, mas uma plaquinha incomoda muita gente, 2 plaquinhas incomodam muito mais. E aí um levanta, o outro levanta então, assim, também, vai criando encorajando coragem. o outro. Então, assim, o que a gente tem para dizer para o servidor hoje é que tem muito recurso, tem agora a oportunidade de lutar. O sindicato não vai conseguir pleitear uma aprovação de 10% sozinho, e o sindicato somos todos nós, todos os trabalhadores filiados ao Sindismute, né? Então o pessoal de apoio também gostou do movimento e quer fazer também igual,
Então, assim, é uma oportunidade muito boa, porque a gente vai ter muitos políticos lá presentes, um número muito grande de professores, que mesmo que não participem, vão visualizar o movimento, né? Vão perceber, por exemplo, que o pessoal de apoio está lutando pelo plano de carreira também, que é um momento importante. É justo, a Lei 14.113, ela já diz que os municípios terão que criar plano de carreira para os seus servidores. Então, a lei foi aprovada no final de 2020, já se passaram 5 anos e até esse momento não se tem plano de carreira do pessoal de apoio em Tucano. Na gestão de Gregório, já foi enviado uma minuta em 2023 que foi engavetada. No ano passado, nós enviamos outra proposta. O que a gente quer exatamente? Negociar. Forme-se uma mesa, uma comissão, com a gestão, com os trabalhadores, para que a gente possa negociar ali aquele plano de carreira, o que é possível fazer, o que não é possível. Nós fizemos uma proposta, né, Jari, de um plano enxuto, não é nada que não possa ser executado. Então, se é possível pagar abono porque está sobrando dinheiro, é possível valorizar quem está todo dia na escola, quem dedicou a sua vida inteira e que está hoje com 20, 25 anos de serviço, saindo da escola, uma série de problemas de saúde, porque foi a vida toda mal remunerado e não teve como se cuidar, né? Não teve como pagar determinados exames, não teve como pagar determinados procedimentos, não teve como comprar determinados remédios. Então, assim, a gente tem servidores que estão adoecendo dentro da escola, servidores que estão se afastando, servidores que estão pedindo readaptação. E isso é fruto de uma exploração do trabalho. Trabalho exaustivo adoece o trabalhador. E valorizar e pagar bem é um caminho, né? Ele trabalha satisfeito, ele consegue cuidar da própria saúde, ele consegue sentir os sintomas já numa providência, não espera o problema agravar. Então, a gente precisa pensar nisso também, né? Em valorizar quem está lá na escola todos os dias, quem se arrastou durante 20 anos trabalhando numa escola, dando sangue, a própria vida, ali dentro daquele espaço escolar. A gente precisa valorizar esses trabalhadores que são, em sua maioria, mulheres. Mulheres, né? E a gente tem ficado muito feliz com o movimento que o pessoal de apoio tem feito, de engajamento mesmo. Na Assembleia de ontem, nós tivemos um número considerável, tendo em vista outras categorias. A gente tem sentido o sentimento de pertencimento, de compreender que lei se faz com luta. Isso é lindo demais para uma categoria que, na sua maioria, tem muita gente que não tem um letramento, digamos assim, formal, mas tem o letramento social. Exatamente, o letramento social. Eles compreenderam que, se eles ficarem em casa de braços cruzados, eles não vão conseguir o que eles desejam. Então, a gente está vendo... Isso já é um aprendizado, principalmente para nós mulheres, né, que a maioria vem aí das periferias do nosso município, sabe que se não for a luta, nada chega, né? Ana, e assim, é importante que a gente, até para nós mesmo, enquanto diretoria, né, que muitas vezes a gente fica, né, com esse discurso de dizer assim, que quer mais gente nas assembleias, de que a gente não tem conseguido muitas adesões. Esse movimento que está acontecendo hoje com o pessoal de apoio é fruto de uma sementinha que foi plantada lá em 2022, se eu não estiver enganada, com a lei, com a greve que aconteceu, em que a gente, naquelas manhãs em que a gente estava ali no sindicato, às vezes fazendo um café, nas ruas, na chuva, no sol, a gente estava formando aquele pessoal. E ver hoje esse movimento delas e deles, de levantar-se mesmo, né, de luta, isso mostra que a semente, ela está florescendo, sabe? Ela está germinando. Então, isso é muito bacana de se ver. E a gente já aproveita para parabenizar, né? Então, ou seja, a gente vai ter um movimento legal na jornada pedagógica. Teremos professores pedindo reajuste de 10%, teremos pessoal de apoio pedindo aprovação do plano de carreira. Então, os agentes da guarda. Da guarda também na jornada. Vai ser legal. Porque lembro-me que ano passado, no discurso do gestor, ele dizia que ia pagar, inclusive, acima do reajuste que tinha sido noticiado nacional, né? E esse acima foi um décimo, né? Lembra qual foi o... Ele pagou o piso, não? Então, o piso era 5, ele fez um anúncio
De Ele fez um anúncio de 6,67, mas quando fez o pagamento, ele pagou exatamente o piso. O piso. Ah, tá. Mas é isso. Naquele momento, na jornada, foi anunciado acima do piso. Foi anunciado e aí Falasse. muita gente né, comemorou. Só que assim, gato... Talvez tenha sido um equívoco, né? Ele se atrapalhou em relação ao anúncio do piso, não sei. Não sei. Mas assim, como a gente já conhece a dinâmica, a gente já ficou com o pé atrás, porque de fato, né? E como ocorreu, foram apenas falácias, Foi né? o piso apenas. Foi apenas o piso. Então é isso, Ana. Estaremos lá em peso. Você falando aí, estava comentando sobre o pessoal de apoio, me arrepiando toda e me lembrando, né? A gente trouxe aqui, quem foi que veio conversar com a gente, o pessoal de apoio, justamente sobre aquela luta? Maria. Dona Bertinha, será? Não me lembro Lucy? exatamente. Não. Lucy veio aqui e ela trouxe mesmo isso. Olha, a gente não está desocupada. Somos mulheres que a gente está com tripla jornada de trabalho. A gente trabalha na escola e agora, né, com essa nova carga, o horário agora, porque antes era turnão, agora a gente vai e volta para casa e volta de novo, e tem a casa, e tem os filhos, e tem o cuidar do idoso, da criança, e cuidar de tanta gente. A gente tem, né, tem muito o que fazer, mas a gente está indo para as ruas também, porque a gente sabe, né? De fazer esse translado de ida e volta para casa, nesse sol quente de meio-dia que elas fazem, né? Geralmente sai 10, volta 12, ou sai 11, volta 1, né? É muito cansativo, porque como ganham um salário mínimo, muitas delas não tem transporte. A gente tem, eu tenho uma cinquentinha, né? Não tem transporte, Eu não tenho pode uma pagar um cinquentinha, né, mototáxi. Jade? Então, Isso, Vai ser carregada, qualquer dia desse. ao invés de você montar nela, você vai jogar nas costas. Exatamente. E aí, assim, como não tem, a gente tá brincando assim, mas assim, Sim. não tem o importante, né? Não tem transporte, então faz esse percurso a pé, né? Pra ir, pra voltar, chega em casa, não para, tem que ajeitar o almoço, dar comida a um, lava a prata, já volta pro trabalho cansado, e trabalha mais 4 horas. Quando chega de noite, continua trabalhando, então você é desumano, minha gente. É desumano, né? A gente precisa se Aí colocar no lugar do outro, alguém né? pode dizer assim, mas não fez concurso para isso? Mas assim, a gente precisa dar condição ao trabalho, Sim, né? sim, A gente, com não pode, certeza. a gente não pode desumanizar o trabalho. A gente trabalhador, precisa né? humanizar esse trabalho. As cozinhas insalubres demais, As gente, escolas quentes, com quente esse telhado de demais. alumínio mesmo daquilo ali, quente demais. As reformas que foram feitas com esse telhado muito quente. Então, Ou seja, não é só o salário, né? não, é o barulho dos meninos o tempo todo, né, Jada? Ali na escola. Se aproxima aí, Ari, mais do microfone, para a gente Então. ouvir melhor. Vamos convocar, né, os professores, pessoal de apoio, a guarda. A gente quer contar com todos eles, com todos os servidores, mesmo aqueles que não estiveram presentes ontem na Assembleia, Ana, convocar mesmo para que a gente possa, que eles possam se juntar a nós, ao sindicato, para que a gente possa reivindicar aumento de salário, melhores condições, porque o plano de carreira é pensar em melhores condições de trabalho para esse servidor, dar mais segurança a esse servidor. A gente sabe que comunicação e luta é repetição o tempo todo. Eu sei que quantas vezes a gente já falou aqui que a luta do professor, do agente de limpeza, do agente de segurança pública, né, do pessoal de apoio da educação, não é só deles, né, de toda a população que é beneficiada com os serviços que são prestados por esses servidores, né? Nós, famílias, precisamos de saúde, de educação, de segurança, de cidade limpa. Então, a convocação aí é para que também os professores estejam se unindo ao pessoal de apoio, à guarda, né, e todo mundo junto aí, inclusive população também, se quiser se juntar. Então, quem quiser participar desse movimento, o que faz, como faz, procura o Sindismute, ou é chegar lá só com uma plaquinha. O Sindismute vai confeccionar as placas, né? E aí, no dia da jornada pedagógica, que é dia 6, né? Nós estaremos lá entregando essas placas, vai estar tudo pronto já. O trabalho vai ser só levantar a plaquinha e se fazer presente, né? Não ter vergonha, não ter medo. Eu tô cansada de ver gente com medo. E saber que não está só, né? Não tá Ninguém só, está só. Exatamente. Perfeito, meninas. 12h59. O tempo foi voando. Marcela passou o microfone para Jade, mas eu tô te vendo. Mas quer deixar alguma mensagem,
né? Principalmente um recado aí Ainda dá para... tempo? Claro que dá, a gente pega aqui um minutinho para isso. Eu ouvindo aqui a fala das meninas, né? Falas muito bem proveitosas, muito importantes. Eu lembro de uma fala aí, não sei se foi de Jade, se foi de Ariane, que falou sobre o silenciamento, né? Que muitas vezes esse silenciamento demonstra de que lado a pessoa está, né? E outras vezes eu percebo que esse silenciamento que está acontecendo no município é também uma estratégia, né, que a gestão usa para calar, né, as pessoas, o servidor. Na verdade, é o uso da máquina pública para tentar oprimir, para tentar silenciar, para tentar usar práticas de opressão, né, com aquele servidor. E muitos servidores, eles se deixam levar e temem, né, ficam com medo de se manifestar, de se mobilizar. Mas o que eu percebo, né, é que as pessoas, elas, mesmo não falando, mas elas têm momentos que elas se encontram, né, nas conversas, e o que eu ouço é que não estão, de forma alguma, se agradando, satisfeita, né, com essa prática que a gestão usa de querer oprimir, de querer calar, de querer silenciar, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, o que será que pensa, né, a gestão municipal? O que será que está pensando, né, essa gestão, a organização dessa gestão que usa a máquina pública, que usa os meios de comunicação para tentar oprimir, né? E isso já está nos 4 cantos da cidade, né? E a maioria, infelizmente, das pessoas, elas estão realmente sendo atingidas, né? Sendo caladas, sendo oprimidas, né? E como o Ari bem colocou, se você silencia, você escolhe o seu lado. Né? Acha que neutralidade vai te isentar aí, né, de responsabilidade que a gente tem que assumir. Marcela, muito obrigada pela sua fala. Eu não ia deixar não você falar, porque depois dessa fala aí dá vontade de conversar mais. É isso mesmo. Tá? A gente vai encerrando aqui o nosso programa de hoje, agradecendo imensamente a sua participação. Deixa eu mandar um abraço aqui a Maria Claudenora, que está extremamente ativa aí no YouTube. Maria, muito obrigada pela sua participação. Tamo junto, viu? Eu acho que a Claudenora é do pessoal de apoio. Pessoal de apoio? Pessoal de apoio da Escola São Tiago, na Pedra Grande. Ótimo. Abraço aí, pessoal da Pedra Grande, do Curtume ou da Tiririca? Do Curtume. Pronto. Agora 1h02, e para encerrar a gente vai aqui parabenizar a todos os aniversariantes da semana. Feliz aniversário especial aí para o agente administrativo Janderson Moura Maciel, agente de limpeza Luiz Carlos Souza Santos, agente de serviços Jucicleide Andrade Conceição, Maria das Graças de Moura, auxiliar de serviços gerais José Luan Cardoso da Silva, farmacêutica Nayane Freitas Pinheiro, operador de máquina leve Paulo Jadson de Jesus, aos professores Ana Cristina Costa de Jesus, Ana Maria Dantas Matos Celestino, Denis do Nascimento Fontes, Elionai Araújo Souza Quirino Silva, Evanildes Andrades da Silva, Jussiene Pimentel da Silva, Leide Laura dos Santos Santana, Maria Jesus de Miranda. E feliz aniversário também para Clésia Silva de Sena e Márcia Roma de Matos. Ariane quer receber aniversário. Parabéns de novo. Jade, aliás. Você recebeu semana passada, mas eu tava desonline, como diz o povo. Pois então recebo agora. Feliz aniversário, Ana, Jade. e amanhã tem um aniversariante, viu? Tem outra amanhã? Tem, muito especial. Nossa É assessor o de Guilherme. comunicação, está fazendo idade nova. Parabéns para o Gui. Que Deus continue abençoando esse ser iluminado que você é, viu? A gente te gosta demais. Muito obrigado. Eu só não entendo que ele tá ficando mais velho ou mais nova. Agora 1h04. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. A gente retorna na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Voz do Servidor. E lembrando você que se você perdeu alguma coisa do programa de hoje, você poderá ouvir aí no Spotify, só pesquisar lá no nosso podcast A Voz do Servidor. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até mais.